Foi. Direito Pop. Deise Alves. Consuelo Ebra E, mais uma vez, o nosso convidado especial aqui na área de Direito Penal. Paulo Klein. advogado criminalista. Top. Muito bom, tá? Topíssimo. E Obrigado. aí? Bom, agora a gente vai falar sobre a questão de um familiar ser preso. Gente, preste atenção, olha só, hein? Vamos lá. O que eu faço, né? Existe essa dúvida, né? Muitas pessoas ficam perdidas, né? Atormentadas, o parente acabou de ser preso, Nem eu sei o que faz, quem recorro, o que eu falo, É, né? ali na hora. Por onde Quais eu documentos, começo? por onde eu começo. Então, assim, eu vou explicar de uma forma mais simples e breve algumas possibilidades, né? Tá. Meu parente acabou de cometer um crime e foi preso. Eles chamam de prisão em flagrante. Né? Então ele provavelmente vai ser conduzido para uma delegacia de polícia. Lá ele tem direito, antes de começar a ser ouvido pelo delegado, pelo policial, a fazer um telefonema para a família ou para um advogado. Um telefonema só. Pode fazer as ligações até Tá. conseguir. Tá. Né? Claro que tem lá um critério de boa vontade, Certo. de bom senso, até que ele possa fazer esse contato. Muitas vezes o policial pressiona para que eles possam lavrar logo esse flagrante e resolver a vida deles policiais em prejuízo daquela pessoa que está sendo presa. Mas o preso, é importante que ele saiba disso, ele tem o direito de ser ouvido só depois de se entrevistar com o advogado dele. Isso Tá? é Então, muito legal. isso é muito importante. Porque muitas vezes o que ele vai falar ali para o delegado, logo após ele estar sendo acusado de um crime, vai repercutir até na sentença dele. Então, se ele não conversar, se não tiver orientado por um advogado, pode ser que ele fale coisas ali que vão trazer prejuízo a ele. Exato. Prejuízos, às vezes, que são insanáveis. Lá na frente, ele não vai conseguir reverter isso. Paulo, desculpa, Pois não. interrompendo. É igual ao cinema aqui, por exemplo, os policiais vão alertá-los que ele tem direito a ficar calado. Deveria, mas não na prática, Ou seja, ele de repente nem sabe que ele pode permanecer calado. calado e só falar depois. E essa questão da entrevista com o advogado também, às vezes ele nem sabe. Tem um outro ponto também muito interessante que é desprezado, aliás, por muitos advogados, é o seguinte: só quem tem autoridade para fazer as perguntas, mesmo na prisão em flagrante, é o delegado. E isso não acontece. Quem faz as perguntas é o quê? O policial. Exato. Gente, eu não sabia. Só quem pode fazer as perguntas. O que acontece? O delegado alega, eu não tenho como estar ali, às vezes tem 3 flagrantes, mas ele, evidentemente, ele tem que estar no local e ele tem que direcionar as perguntas, porque ele é a autoridade policial. O policial civil ou policial militar, ele é só um preposto da autoridade policial. E só a autoridade policial pode dirigir aquele ato. Tá. Só que na prática, a gente não vê isso. O que a gente vê na prática? O policial faz o registro de ocorrência, faz o flagrante, e leva lá para o delegado e assina. O delegado não participa daquele ato. Formalmente. Exatamente. Entendi. Mas isso, se o advogado está presente, ele faz o que Faz pode, valer. faz valer aquele direito. Ele pode chamar o delegado e falar: doutor, por favor, o senhor participe do ato? Eu quero que o senhor participe, eu quero que o senhor pergunte. Não o policial, porque às vezes o policial pode estar mal intencionado. Né? Não necessariamente, claro que tem policiais, policiais sérios, mas é o que diz a lei e o advogado está ali para justamente fazer valer o direito dele. Defender Então, os pegando o interesses. gancho da Daisy, então esse sujeito ele tem direito de permanecer em silêncio e não responder pergunta nenhuma. Também porque existe um direito, né, um direito até previsto na nossa Constituição, que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Então ele pode permanecer calado. O ideal é que ele fale. Por quê? Porque o juiz que vai analisar aquela prisão, no segundo momento, eu vou explicar daqui a pouco, ele vai ver lá que o cidadão ficou calado e vai ter uma má impressão. Assim, pô, não é. se ele é inocente, por que ele não exerceu o direito de defesa? Por que ele não deu a versão dele daquele fato? Vai permitir, Né? tá. Mas também, de outro lado, repito, é importante que ele vá pensar bem no que ele vai falar, porque quem conta várias versões não conta nenhuma. Exato. Então é importante você ser coerente. Tá. Né? Você mudar o depoimento a todo momento é, na minha visão, uma falha muito grave na estratégia do caso. Tá. Aí ele foi preso, né? Tá. O parente. Isso. Aí eu tô Aí aqui foi preso, chorando, acabou. O policial vai lavrar aquilo ali. Se não tiver, às vezes, a família não tem recurso para contratar um advogado, ele vai ser ouvido mesmo assim. Terminado aquele ato, o policial, a família Eu posso acompanhar o preso, se eu estava presente? Não, você pode ficar na delegacia, mas acompanhar, ficar ao lado, não. Só se for menor de idade. Se for menor de idade, sim. Tá. O menor de idade ou menor de 21 anos. 21? Menor de 21 anos, ele tem o direito de ser assistido pelo parente. Tá. Tá?
E aí, enfim, acompanha aquilo ali. No final do ato, a família pode pedir uma cópia daquele auto de prisão, a nota de culpa, porque o acusado na prisão vai sendo uma nota de culpa, que a gente chama. E ali está dizendo qual é o crime que ele praticou. Que o delegado entendeu que ele praticou um crime e dá ele, ó, o senhor vai ser acusado desse crime aqui. Tá. Vai delimitar a acusação. Tá. De posse daquilo ali, a família pode contactar o advogado ou um defensor público. É Mas esse não pode documento. sair daquilo que está ali. Até pode, mas pelo menos o advogado, quando a família for procurar, Tem já tem um norte daquilo que vai ser feito. Tá. Né? Bom, acabou a prisão em flagrante. O que acontece com aquela pessoa presa? Ele vai se encaminhar. Aqui no estado do Rio de Janeiro e em alguns outros estados, existe audiência de custódia. Ele é encaminhado para a audiência de custódia, que fica em Benfica, no Rio de Janeiro, onde vai ter um juiz, um promotor e um defensor público, ou o advogado contratado pela família. Então esse juiz ele vai verificar duas coisas. Primeiro, se aquele trabalho que o delegado fez está correto, ou seja, se o flagrante foi lavado de forma correta, se os policiais não agrediram ele, se não ameaçaram, se aquilo foi feito conforme a lei determina. Se foi, ele vai ultrapassar isso e vai avaliar o seguinte: eu preciso manter esse cidadão preso? Ele pode responder à liberdade? A lei permite dar uma série de medidas que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente para que aquele cidadão responda à liberdade. Entendeu? Então, por exemplo, nos crimes sem violência ou grave ameaça, por exemplo, num crime de furto, num crime de entorpecente, de posse de droga que o cara não é vinculado à organização criminosa, enfim, crimes que não tenham violência, o juiz vai olhar lá, o cara não tem antecedente. O crime é sem violência. Por que eu vou manter ele preso numa escola do crime se ele vai responder o processo, mas solto? Né? O juiz vai aplicar lá uma medida e falar: olha, você vai ter que comparecer todo mês no cartório do juiz para dizer onde você mora e onde você está trabalhando. É nesse momento que estabelece fiança, caso... Eventualmente, nos crimes onde cabe fiança, sim. O juiz? É o juiz. Ou é a delegacia? Não, é o juiz que estabelece. Estabelece fiança. A medida cautelar, por exemplo, a alternativa à prisão também é a fiança. E pode soltar ou não o sujeito nessa audiência de custódia? Se soltar, evidente, ele vai responder o processo de liberdade, e se não soltar, ele vai responder. De qualquer forma, esse processo da audiência de custódia vai para uma vara depois, para uma vara criminal, vai ser distribuído de forma aleatória e ele vai responder esse processo lá. Mas quem? Quem é? O prisioneiro? Não, o réu. Mas já é réu aí, é? Não, ele só vai ser... Não, até então ele é só indiciado, que a gente chama. Ele só vai ser réu porque depois isso vai para o Ministério Público. O Ministério Público vai pegar aquilo, vai oferecer a denúncia e começa o processo e ele vira réu. Ainda ele continua sendo chamado de suspeito? Correto, o termo técnico seria indiciado. Né? Porque ele foi preso em flagrante e existem indícios de materialidade, né, e de autoria, e por isso que ele é indiciado. Porque a gente vê algumas notícias suspeitas. É um nome popular. Né? Agora, peraí, você disse que tinham duas situações. Uma situação é do preso em flagrante e a outra? A outra é quando o juiz determina, né? E aí se divide em duas possibilidades. Ou uma prisão temporária, onde o juiz determina uma prisão por 5 dias, ou 30, e ela tem um objetivo específico, que é a segregação, ou tirar aquele acusado por um determinado tempo, para que a polícia possa fazer determinadas colheitas de prova, para ele não atrapalhar a investigação. Então esse é o tipo de prisão. Ele fica na delegacia, né? Ele fica preso, não, ele vai para um presídio. Presídio, ele passa por esse juiz? Não, de custódia nesse caso não, porque o juiz é que já deu a ordem. Então não precisa passar pela juiz já avaliou anteriormente a prisão que ele tinha que ser preso. Tinha que ser preso para aquele fim específico. Entendi. E aí, findo esse prazo, o delegado vai dizer: olha, conseguimos investigar, aí ele não renova a prisão, ele solta o cidadão. Ou a gente investigou, descobriu, por exemplo, que ele queimou documento, ameaçando alguém, e aí o juiz converte aquela prisão em preventiva. Que as pessoas normalmente têm dito aí na imprensa, principalmente jornalistas, que é uma prisão sem tempo determinado. Isso não é verdade. Né? Na verdade, a prisão preventiva, que é outra modalidade de prisão, quando o cidadão preenche um dos 3 requisitos, na verdade 4, por conta da Lei Maria da Penha. Né? Quando ele fere qualquer um desses 4 pressupostos previstos na lei, o juiz decreta a preventiva dele. Quando o cidadão pode atrapalhar a instrução do processo, quando ele demonstra de alguma forma que ele vai fugir, não vai se submeter à aplicação da lei penal, quando o cidadão é um criminoso quanto mais,
né, que é a garantia da ordem pública. O que é a garantia da ordem pública? A garantia da ordem pública é isso, é o cidadão que faz do crime meio de vida. E a quarta possibilidade foi introduzida pela Lei Maria da Penha, que é justamente a violação da medida restritiva. Então, a gente decreta a prisão preventiva. Tá? E a prisão preventiva, a rigor, ela deveria durar no máximo 120 dias. Quer dizer, o legislador fala de que prevê que o cidadão fique preso só enquanto o juiz tem o tempo necessário para a instrução do processo. Só que a jurisprudência acabou flexibilizando isso. Por quê? Porque a gente vê essas grandes operações, prendem-se 30 réus, com 30 acusados, e aí o juiz fala assim, já não tem como instruir um processo desse tamanho em 4 meses. E aí eles vão flexibilizando. Então você vê muita gente presa 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas só para a gente retomar aqui, então, mesmo nessa possibilidade em que o juiz manda prender, esse sujeito que recebeu essa ordem lá direto do juiz, ele também tem direito de dar um telefonema? Ele tem direito de pedir aquela autoridade que está cumprindo aquela ordem. Primeiro, o mandado de prisão, ele saber por que ele está sendo preso, né? Qual é o juiz que está determinando aquela prisão. Aí, a partir disso, ele tem direito de entrar em contato com o familiar, se ele não estiver em casa, também, e com o advogado. E aí ele vai entregar esse material, esse auto de prisão, né, uma ordem de prisão, mandado de prisão, ele vai entregar ao advogado para que o advogado possa nortear aquilo ali, porque ele vai ser dali conduzido para a delegacia, e aí o advogado vai acompanhar ele, inclusive, e aí a pessoa presa tem também o direito, mesmo esse preso por determinação do juiz, ele tem direito de conversar com o seu advogado antes de responder as perguntas que vão ser feitas pelo delegado. É fundamental, né? E muitas vezes é importante que ele responda, porque é isso, ele vai demonstrar que ele está colaborando, que ele não está se omitindo, ele quer esclarecer os fatos. Será bem visto. Será mais bem visto que permanecer calado. Nossa, interessantíssimo. muito Se dessa legal. casa aqui, também, tá vontade de ficar perguntando. Ih, Mas já 11 estamos com... minutos. Então, olha, eu amei. Poxa, foi adorei. super legal. Eu Obrigado. super agradeço. A gente, Direito Pop, super agradece a sua participação. Eu que agradeço. Obrigadão mesmo, Eu Paulo. que agradeço. Obrigadão Confiança mesmo. e oportunidade. Imagina. Adorei. Se inscrevam no canal. Direito deem um Pop. like, Tá? e qualquer dúvida pelo WhatsApp, né? Vai ser difícil tirar dúvida de direito penal. Direito penal, se tiver encher o dúvida, saco do Dr. Paulo para responder. Nada, vai ser um Aí vai prazer. complicar. tá ok? Nós vamos colocar aqui o direcionamento dele, os endereços eletrônicos e tal, tá ok? Tá. Tá bom, beijão, valeu, hein? Essa é a básica. Ele tá quase dormindo ali, né? Ô de cá. Foi bom esse, né? Vamos interromper.